Sim, prof. Sim, professor. Tá, beleza, então. Vamos lá, então. Então, olha só, trouxe um exemplo aqui de um exame laboratorial meu, tá? Já que eu não posso botar de outra pessoa sem autorização, então vai o meu mesmo. E eu me autorizo, tá? Então, aqui é uma bioquímica sanguínea, bastante clássica, onde tem aqui colesterol HDL, colesterol total, creatinina, glicose, potássio, sódio, triglicerídeos e ureia, tá? Então, foi quantificado, tá? Esses compostos aqui presentes no meu sangue, tá? Como é que isso aqui foi quantificado? Tá? Na maior parte, todos esses testes aqui, todos esses exames aqui, usam alguma técnica de coloração para avaliar essas substâncias aqui, tá? Eles transformam essas substâncias em algo corado, né, com cor, para quantificar, tá? Para quantificar. O mesmo acontece com os exames laboratoriais para COVID, tá? O exame de PCR, né, que a gente faz, ele amplifica o cDNA viral, tá? Só que esse cDNA amplificado, ele tem que ter algum marcador ali, alguma substância nele que eu consiga quantificar. A mesma coisa o sorológico, né? Aquele sorológico que a gente faz lá no teste rápido, né? Que é dos dois risquinhos, né? Aqueles risquinhos ficam corados, né? Eu tenho que transformar a minha substância que eu não estou enxergando, no caso o vírus, em algo que eu consiga visualizar, né? Em algo que possa ser visualizado. Então, esse é o princípio das técnicas que nós temos disponíveis nos laboratórios, né? Nas técnicas analíticas de quantificação de substâncias, de dosagem, de determinação de qualquer substância, tá? Esses métodos nós chamamos de métodos analíticos, tá? Que consiste em qualquer ensaio, qualquer teste, qualquer exame, né? Que permita a gente quantificar um determinado analito. E analito, gente, vocês podem pensar em qualquer coisa. Pode ser uma célula, pode ser uma proteína, pode ser um carboidrato, pode ser um lipídio, pode ser uma organela, pode ser qualquer coisa que vocês queiram quantificar, que vocês queiram determinar a quantidade, é coisa mensurável que tem uma característica definida, tá? Em amostras biológicas, esses analitos podem ser, por exemplo, um composto ou uma substância, uma célula, uma proteína, um DNA, um RNA, um lipídio, como eu acabei de comentar para vocês. Tá? Então, esses são os analitos que nós conseguimos quantificar, determinar. Tá? Muito bem. Tá? E que métodos analíticos nós temos disponíveis hoje na área biomédica? Tá? Que métodos que vocês vão se deparar na carreira acadêmica de vocês? Vamos lá, então. Um deles, por exemplo, é a impedância elétrica, tá? Que permite a gente quantificar células aqui, tipos de células diferentes, através de uma corrente elétrica. Eu tenho aqui, então, um canal, né, por onde essas células vão passar, e um determinado ponto desse canal aqui tem eletrodos que vão identificar, né, a passagem de cada célula. Como cada célula tem uma composição diferente, isso vai alterar a corrente elétrica que tem aqui de forma diferente e vai me dar picos aqui, né, de corrente, né, de voltagem diferente. Né? E isso, então, vai permitir com que eu classifique as minhas células num determinado tipo ou em outro tipo. Tá? Um método muito parecido com esse, né, que é a impedância elétrica, é o que nós chamamos hoje de citometria de fluxo. Tá? O princípio é o mesmo. O princípio é passar uma amostra contendo células ou organelas por um orifício muito estreito, né? Só que em vez de ter aqui eletrodos, eu tenho aqui laser, né? Um feixe de luz de determinados comprimentos de onda. Tá? E esse laser, então, permite, de acordo com a composição de cada célula, ou de acordo com algum marcador que eu coloque nessa célula, eu quantificar quanto tem de uma célula ou de outra. E se eu acoplar essa citometria ao que a gente chama de cell sorting, que é um selecionador de células, eu consigo separar ainda os diferentes tipos celulares em amostras distintas. Tá? Além desses métodos aqui, um outro método muito empregado, um outro método analítico muito empregado, é o que a gente chama de espectrofotometria
e a quimiluminescência e fluorescência, tá? Esses métodos aqui usam basicamente cor, né? Intensidade de cor, para quantificar determinadas substâncias. Tá? A gente faz uma relação entre a quantidade de cor existente e a concentração ou a quantidade dessa substância na minha amostra. Tá? A quimiluminescência e a fluorescência usam fótons, né, para quantificar, e a espectrofotometria usa, né, as diferentes colorações aqui para quantificar. E a espectrofotometria é um dos principais métodos analíticos, né, existentes ou utilizados nos laboratórios. Tá? Esses dois grupos aqui, a quimiluminescência e a fluorescência, e a espectrofotometria, são com certeza assim, os mais utilizados. Né? Todos aqueles exames laboratoriais que eu mostrei para vocês antes ali, os meus, né, foram feitos por esses métodos aqui, ou o método de espectrofotometria, ou de quimiluminescência e fluorescência. Tá? Vamos dar uma olhada na espectrofotometria, que é a que a gente vai mais utilizar na nossa disciplina, e vocês já estão utilizando ela em química de proteínas. Tá? Então, vamos lá. O que é a espectrofotometria? Do ponto de vista conceitual, eu não quero que vocês decorem isso aqui, quero só que vocês lembrem desse conceito. A espectrofotometria, ela se baseia, né, em conhecimentos do que a gente chama de espectroscopia, que é uma área, é uma ciência, né, que estuda a interação da radiação eletromagnética, principalmente da luz, com a matéria, tá? Com os diferentes compostos químicos que existem na matéria, tanto na matéria viva quanto na matéria não viva. Tá? Então, a espectrofotometria, tá? ela se baseia nesses conhecimentos da espectroscopia para estudar coisas em amostras biológicas. Tá? Então, isso do ponto de vista conceitual seria, né, o que é a espectrofotometria. Para a gente poder entender um pouquinho da espectrofotometria, eu preciso, né, relembrar vocês de algumas propriedades das radiações eletromagnéticas, incluindo a luz. Tá? A luz é uma onda, ou as radiações eletromagnéticas são ondas compostas por dois campos. O campo magnético, que oscila neste sentido aqui, tá? E o campo elétrico, que oscila nesse sentido aqui. Tá? Então, nós temos dois campos na luz, né, na radiação luminosa, né, o campo magnético e o campo elétrico. Tá? Essas ondas aqui, nós podemos estudá-las de acordo com alguns parâmetros. Tá? Se nós pegarmos somente uma delas aqui, o campo magnético, por exemplo, ou o campo elétrico, nós podemos ver que essas ondas elas têm uma crista e um vale. Uma crista e um vale. Tá? Isso se repete infinitamente. Tá? A distância entre uma crista e outra crista, tá? Ou entre um vale e outro vale, nós chamamos isso de comprimento de onda da minha amostra, da minha radiação. Tá? Então, isso é o comprimento de onda. Eu posso ter radiações, tá, com comprimento de onda maior ou menor. Tá? Assim como eu posso medir também o que a gente chama de amplitude, que é essa distância, essa altura, né, da minha onda. Ela pode ser mais baixa ou pode ser mais alta. Tá? Isso é o que a gente chama de amplitude. E a última característica é o que a gente chama de frequência. Tá? Ou seja, é quantas oscilações essa onda faz num determinado intervalo de tempo. Tá? Eu posso ter aqui uma onda com maior frequência e uma onda com menor frequência no mesmo intervalo de tempo. Tá? Então, essa é uma outra característica das ondas. Tá? E essas três características, comprimento de onda, amplitude e frequência, é o que determina os diferentes tipos de radiações eletromagnéticas que nós temos. Tá? Então, nós temos radiações eletromagnéticas que vão desde o raio-x até as ondas de rádio. Tá? E isto, o que determina, né, as diferentes radiações é justamente o comprimento de onda e a sua frequência, que está dado aqui nesse gráfico, na nossa tabelinha aqui. E se nós pegarmos a luz visível, gente, a luz visível é só um pedacinho das radiações eletromagnéticas. Tá? É só essa partezinha pequenininha aqui, que se a gente destacar aqui, nós vamos ver que a luz visível
tem um comprimento de onda que varia de 400 até 700 nanômetros, tá? Que é como a gente mede o comprimento de onda aqui, tá? Das radiações, tá? Esse é o espectro de luz visível, tá? Como a luz azul aqui tem o menor comprimento de onda, ela faz mais oscilações por segundo, então ela tem uma maior frequência, tá? Já o comprimento aqui na faixa do vermelho tem um maior comprimento de onda, que é em torno aí de 700 nanômetros, então ela faz menos oscilações por segundo, tá? E consequentemente a frequência dela é menor, tá? Então essas são algumas características importantes que nós precisamos entender das radiações eletromagnéticas para entender, né, o princípio da espectrofotometria, tá? Vamos lá, então. Uma pergunta básica. Vocês estão me escutando, todo mundo? Tá tudo certo aí? Sim. Beleza, então me respondam. Por que que este tomate aqui é vermelho e por que que este pepino, berinjela, sei lá o que aqui, é verde? Porque o tomate ele absorve as outras frequências, as outras cores e reflete a luz vermelha. E a abobrinha, não sei o que é isso, Abobrinha, sei lá o que que é. Acho que é uma abobrinha, sei lá. absorve as outras frequências, os comprimentos da luz e reflete a luz verde. Exatamente. Exatamente, Renata. Tá? Então, esse tomate é vermelho, gente, por quê? Porque todos os comprimentos de onda aqui, exceto o vermelho, são absorvidos pelas substâncias químicas que estão nesse tomate. Tá? E o vermelho é refletido. Então, é a luz vermelha que vai chegar na nossa retina. Tá? E por isso que nós vamos enxergar ele vermelho. Tá? A mesma coisa que acontece com o verde. Tá? Por que que nós enxergamos essa abobrinha verde? Tá? Por quê? Porque todos os comprimentos de onda, exceto o verde, são absorvidos e só o verde é refletido. Tá? Então, todos os comprimentos de onda aqui são absorvidos, exceto o verde. Tá? São absorvidos pelas substâncias químicas que estão ali compondo essa fruta aqui. Tá? É um fruto, na verdade. Tá? Essa abobrinha aqui. Tá? Então, a mesma coisa vale para o tomate. A gente enxerga vermelho porque é o único comprimento de onda que é refletido. Os demais são absorvidos. Isso nos dá a ideia de que as substâncias químicas absorvem luz. Tá? As substâncias químicas absorvem luz. Então, se elas absorvem luz, eu posso utilizar esta característica, esta propriedade, tá? Como um método analítico. Se uma determinada substância absorve luz verde, por exemplo, tá? E ela está mais intensa, é porque ela está absorvendo, tá? Mais aquelas luzes, tá? Aqueles comprimentos de onda. Tá? Muito bem, então. Vamos lá. Tá? Vamos dar uma olhada aqui. Tá? Em alguns componentes, em algumas substâncias químicas que absorvem luz. Vamos pegar no caso ali da abobrinha, tá? A clorofila, que é a substância, tá? Que está dando cor verde para aquela abobrinha. Tá? Se nós olharmos aqui como é que essa clorofila absorve luz ao longo dos comprimentos de onda de luz visível, nós vamos enxergar um gráfico assim. Tá? Ou seja, na faixa do verde aqui, ó, que vai aqui de 500 até quase 600 nanômetros, é a parte em que essa substância aqui, a clorofila, está absorvendo luz. Tá? Tá absorvendo luz. Desculpa, minto, está refletindo luz. Por isso que nós estamos enxergando a clorofila verde. A parte onde tem a maior absorvância é justamente na faixa do azul aqui, de 400 a 500, e de 650 a 700. Então, ela está absorvendo luz aqui e está absorvendo luz aqui. Então, todos os comprimentos de onda, exceto o verde, estão sendo absorvidos. Por isso que nós enxergamos a clorofila na cor verde, porque ela não absorve a cor verde. Tá? Se nós colocarmos uma outra substância aqui, a clorofila B, por exemplo, que tem uma composição um pouquinho diferente, ela segue o mesmo padrão. Não absorve luz aqui na faixa do verde, absorve muita luz aqui na faixa do azul e absorve luz aqui na faixa do laranja. Tá?
então dando para ela a coloração verde também. Tá? E isso a gente pode extrapolar para todas as substâncias que a gente conhece. Tá? Todas as substâncias químicas vão ter uma faixa de absorção de luz aqui e uma faixa de reflexão. Por isso que elas vão ter uma determinada cor. Tá? Uma determinada cor. Tá? Por exemplo, o beta-caroteno, que é uma outra substância química que tem essa estrutura aqui, que está presente nas cenouras, né? Tem esta faixa de absorção aqui. Ela absorve muita luz aqui na faixa do azul e do verde, sobrando a faixa aqui do verde para cima, aqui vermelho, amarelo, tá? Numa faixa em que ela não absorve. Por isso que a gente vê ela laranja, tá? Porque combina o amarelo com o vermelho e dá o laranja, tá? Isso então, gente, permite... Oi, fala, Renata. É por causa disso que o pessoal diz que só na luz verde que as plantas não produzem oxigênio, digamos. Não fazem fotossíntese. Em uma lâmpada verde, elas não produzem. Se botar a planta embaixo de uma lâmpada verde, elas não vão fazer fotossíntese? Exatamente. Por quê? Porque o que ela precisa para fotossíntese? Tá? Ela precisa... Agora meu dog aqui começou a... Tá? Para fazer fotossíntese, elas precisam absorver luz. Então, em que faixa de luz que elas absorvem? Elas absorvem aqui do 600 para cima e do 500 para baixo. Se tu botar uma luz verde, é justamente a faixa que ela não absorve. Tá? Que as enzimas da fotossíntese não absorvem luz. Tá? Então, ela não vai conseguir fazer. Tá? Ela não vai conseguir fazer a fotossíntese. Exatamente. Tá? Então, sempre quando a gente visualizar um objeto colorido, aquela cor daquele objeto é o comprimento de onda que está sendo refletido. Tá? E, como consequência, existem vários outros comprimentos de onda que não estão sendo refletidos, que estão sendo absorvidos. E isto nos permite, então, pensar numa ferramenta analítica. Se eu tenho um comprimento de onda que está sendo absorvido aqui e outros que estão sendo refletidos, eu posso usar essa estratégia de absorção de luz para quantificar o quanto tem dessa substância aqui dentro. Por quê? Porque quanto mais ela absorver luz, mais concentrada essa substância vai estar. A relação é direta. Se ela está mais concentrada, mais luz ela vai absorver. Mais luz ela vai absorver. Então, essa característica, essa propriedade, né, nos possibilita construir uma ferramenta analítica muito eficiente, muito eficaz, né, para quantificar substâncias. Eu só preciso de um equipamento que faça exatamente a medida de quanto de luz é absorvida nesta substância aqui, ou por essa substância. Eu só preciso de um equipamento que faça isso. Preciso construir um equipamento que meça o quanto de luz foi absorvido. Nesse equipamento eu vou ter que ter uma fonte de luz, que vai ter todos os comprimentos de onda conhecidos, na luz visível, um local para colocar a minha amostra, aonde essa luz vai atravessar a minha amostra, e aí as substâncias vão absorver luz, ou não, depende do comprimento de onda, e eu tenho que ter aqui um detector, algo que detecte o quanto de luz foi absorvida. Esse equipamento aqui nós chamamos de espectrofotômetro. E aí nós temos vários tipos de espectrofotômetro que vocês estão vendo aqui na imagem. Na aula prática, nós vamos usar este aqui, este espectrofotômetro aqui. Eu tenho espectrofotômetros que fazem leituras em cubeta, onde eu boto minha amostra dentro de uma cubeta, é um tubinho quadrado desse tamanho, mais ou menos, e aí eu insiro essa cubeta dentro do equipamento, e tem equipamentos que fazem leitura em placa, esse aqui faz a leitura nos dois, em cubeta e em placa,
mas tem alguns que só fazem em placa, né? E aí eu boto, né, a minha amostra dentro de pocinhos, de placas de plástico aqui, né? E ele vai fazer a leitura em cada um desses pocinhos. Tá? Ele vai fazer a leitura em cada um desses pocinhos. Tá? Então, tem vários modelos diferentes. Tá? O que nós vamos utilizar também na aula prática é esse aqui. Tá? Esse e esse aqui. Nós vamos utilizar os dois. Tá? Este aqui e este aqui, para fazer as leituras. As leituras vão ser em placas, porque facilitam. Tá? Eu consigo ler aqui 96 amostras ao mesmo tempo. Tá? Enquanto que na cubeta, se eu for ler as 96, eu tenho que colocar uma na cubeta, ponho, faço a leitura. Tiro, limpo, lavo a cubeta, ponho a segunda amostra, coloco no equipamento e faço a leitura. Tá? Isso leva um tempão. Eu me lembro que na minha época de iniciação científica, nós não tínhamos leitores de placa. Nós líamos tudo em cubeta. E às vezes tinha, assim, 400 amostras para ler. Nós reservava o leitor, né, o espectrofotômetro, a manhã toda e a tarde toda e passava o dia inteiro sentado na frente do espectrofotômetro, né? Bota na cubeta, bota no aparelho, anota no papelzinho. Tira da cubeta, lava a cubeta, põe a amostra, bota no aparelho, anota a leitura. Tá? Hoje a gente tem equipamentos que leem, por exemplo, placas com 380 poços, tá? Em 1 segundo. Tá? Tu bota ali, pum, leu, já está saindo, né, os resultados aqui ou na tela do próprio equipamento ou no computador. Tá? Então, facilita bastante. Tá? Os espectrofotômetros, então, são isso, gente. Tá? São esses equipamentos que vão quantificar, literalmente quantificar, tá? O quanto de luz foi absorvida por esta amostra biológica aqui. Tá? E fazendo, né, já a relação com o que a gente vai estudar, que é a atividade das enzimas, tá? Quando eu transformo o meu produto ou o meu substrato numa substância colorida, eu posso quantificar o quanto desta substância foi consumida ou foi produzida através, né, de uma reação de cor, tá? De uma reação de coloração, que vai me dar um composto corado, que é o caso do nosso fosfato inorgânico nas nossas enzimas ATPásicas. Eu reajo o fosfato inorgânico com o verde malaquita e gero um produto corado de cor verde. Tá? E esse produto corado, eu consigo quantificar o quanto de luz ele absorve, tá? E consigo transformar isso numa coisa mensurável. Tá? Aqui está um esquema geral do espectrofotômetro, onde eu tenho aqui uma fonte de luz, um prisma aqui, tá? Que a gente chama de monocromador, que ele vai selecionar o comprimento de onda que eu quero e vai fazer esse comprimento de onda passar pela minha amostra. Tá? E a minha amostra aqui, então, vai absorver luz. E do outro lado da minha amostra, eu tenho um detector, que vai me dizer o quanto de luz foi absorvido. Tá? O quanto de luz passou, desculpa. Tá? O quanto de luz passou por essa amostra. Tá? Parte vai ficar absorvida e parte vai passar. Por isso que aqui tem uma intensidade azulzinho mais forte e aqui uma intensidade de azul mais fraco. Tá? Porque parte foi absorvida. Tá? Muito bem. O único, porém, é que este equipamento aqui, ele não mede o quanto de luz foi absorvida. Ele mede o quanto de luz passou. O quanto de luz foi transmitido. Ah, então, nós temos um pequeno problema nesse equipamento. Nós temos que achar uma maneira de transformar o quanto de luz foi transmitida e descobrir, né, o quanto de luz foi absorvida. Eu tenho que achar uma maneira matemática, né, de calcular isso. Tá? Bastante simples. Tá? Bastante simples. Basta eu fazer a seguinte estratégia. Tá? Se eu tenho aqui, se eu sei quanto de luz que está incidindo na minha amostra, e isto é o total de luz que eu tenho, tá? Esse total de luz, ele pode ser desmembrado na intensidade de luz transmitida mais a intensidade de luz absorvida. E se eu rearranjar essa equaçãozinha aqui, rapidinho, tá? Eu vou ter que a intensidade de luz absorvida é justamente a intensidade de luz incidente menos a intensidade de luz transmitida. Tá? Então, eu consigo calcular matematicamente, tá? Rapidamente, tá? O quanto de luz foi absorvida.
apesar de o equipamento medir somente a quantidade de luz que foi transmitida. Tá? A quantidade de luz que foi transmitida. Eu rearranjo, né? Eu sei quanto de luz eu estou incidindo aqui, né? Que é dado pela intensidade 0. Eu sei quanto de luz aqui foi detectado, então basta eu diminuir uma da outra e eu acho a intensidade de luz que foi absorvida, tá? Por essa relaçãozinha rápida. Entenderam, gente? Por enquanto? Sim? Não? Hoje tá um pouquinho mais cansativa a aula, mas não, vamos com calma. Vamos por partes que a gente vai entendendo, tá? Muito bem, então rearranjando essa equaçãozinha, eu consigo calcular o quanto de luz foi absorvida, tá? Bom, a questão que nós temos, tá? Eu posso transformar essa quantidade de luz absorvida em percentual, tá? Eu posso fazer a seguinte relação. Vamos supor que a intensidade de luz que foi incidida, ou de luz incidente aqui, seja 10. E a intensidade de luz que passou aqui seja 8, tá? Então, isso significa que a luz que foi absorvida aqui é 1 menos o outro, ou seja, 2. Tá? Se eu fizer isso, transformar isso numa fração, eu consigo estabelecer o percentual de luz ou a quantidade de luz que foi absorvida, simplesmente dividindo, né, a intensidade de luz transmitida pela intensidade total de luz. Tá? Então, a intensidade de luz transmitida foi aqui de 0,8, ou seja, de 80%. 80% desta luz transmitida aqui, dessa intensidade inicial aqui, é o que foi transmitido, é o que passou pela amostra. Tá? E os 20%, então, ficaram. Tá? Nesse caso aqui, a transmitância é de 0,8 ou de 80%. Tá? 0,8 ou de 80%. Ou seja, a luz que foi transmitida é 0,8 ou 80% da intensidade inicial. Tá? Se eu transformar isso de acordo com a nossa equaçãozinha anterior, eu botar aqui 1 menos 0,8, eu vou ter 0,2. Tá? E isto é a intensidade de luz absorvida. Tá? Isso é só um exemplo, tá, gente? É só um exemplo numérico para a gente entender. Tá? Para depois a gente entender alguns outros princípios da espectrofotometria. Tá? Então, 20% ou 20 de 100, ou 0,2 de 1 aqui. Tá? Então, a intensidade de luz absorvida aqui foi de 20%. Tá? A intensidade de luz transmitida foi de 80%, de um total de 100% aqui. Tá? Então, com essa relação, nós podemos inferir que a absorvância de uma substância, ou a absorção de luz por essa substância, sempre vai variar entre 1 e 0. Tá? Sempre vai estar localizado aqui entre 0 e 1. Tá? Ou seja, ela pode não absorver nada de luz, aí a minha luz transmitida aqui vai ser 100%, tá? E aí o número que eu vou ter aqui é 0 de absorção de luz, ou ela pode absorver totalmente a minha luz, e aí o valor que eu vou ter aqui vai ser 1, e a intensidade aqui vai ser 100%, tá? Então ela pode absorver, e eu não tenho nenhum, não tenho nenhum valor de luz transmitida aqui, tenho 0, e aí então a absorção aqui vai ser 100%, tá? Muito bem, tá? Aqui é só transformando os percentuais, tá? Então eu posso transformar aquele 0,8 de luz transmitida em 80%, tá? Ou seja, a transmitância é de 80% e, consequentemente, a absorvância de 20%. Tá? Ok, beleza. Tá? E observem o seguinte, tá? Observem o que acontece quando eu aumento a concentração da minha substância. Tá? Aqui eu tenho uma intensidade de luz incidente, 100%, que passa por uma substância aqui de concentração 0,1. Tá? Parte dessa luz vai ser absorvida e parte vai ser transmitida. Tá? Se eu aumentar essa concentração agora para 0,2, tá?
e fornecer a mesma intensidade de luz, eu vou aumentar a absorção de luz aqui, ou seja, eu vou aumentar a absorbância e vou diminuir a quantidade de luz transmitida. E se eu continuar aumentando a concentração aqui para 0,8, vai aumentar a quantidade de luz absorvida e vai diminuir, tá, a quantidade de luz transmitida. Então, eu posso fazer uma relação da seguinte maneira, tá, de que o aumento da concentração da minha substância aumenta a absorção de luz e diminui a transmissão dessa luz. Tá? E esse fenômeno também acontece, gente, com o aumento da distância pela qual essa luz percorre. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine a mesma situação aqui de uma intensidade de luz 100%, passando por essa distância aqui, tá? Por essa distância ótica aqui, tá? De 1 centímetro. Vai absorver uma parte de luz e vai transmitir outra parte. Agora, eu aumento esta distância, eu aumento para 2 centímetros o caminho que essa luz vai absorver. Ela vai ter mais dificuldade para atravessar, né, esse caminho aqui. Então, vai ter uma maior absorção de luz e uma menor transmissão de luz. Isso vai acontecer se eu aumentar para 3 e se eu aumentar para 4 centímetros. Tá? A distância pela qual essa luz percorre. Tá? Então, tá, nós temos aqui duas variáveis que influenciam a quantidade de luz que é transmitida e também a quantidade de luz que é absorvida, que é a concentração da minha substância e a distância, o caminho óptico pelo qual essa luz percorre. Tá? Então, se a gente transformasse isso em gráficos, nós veríamos o seguinte, tá? Que a percentual de luz transmitida, ele cai gradualmente com o aumento da concentração do meu composto. E o mesmo fenômeno acontece, tá? Ou seja, a percentual de luz transmitida diminui também, cai, né, gradualmente, de acordo com a distância óptica ou o caminho óptico percorrido por esse feixe de luz. Isto, né, são duas leis conhecidas como lei de Baer e lei de Lambert, que foram dois pesquisadores que identificaram esse fenômeno de forma independente. O Baer observou que aumentando a concentração do composto, diminuía gradualmente a luz transmitida e, consequentemente, a luz absorvida. Tá? E o Lambert observou que aumentando a distância óptica pelo qual essa luz tem que passar, tem que atravessar, tá? Eu também diminuo gradualmente a luz transmitida. Tá? E notem que essa relação não é linear, gente. Ela segue uma curva, tá? Tanto aqui quanto aqui. Tá? A relação não é linear. Tá? Ela segue uma curva. Tá? Muito bem. Essas duas leis combinadas deram o que a gente conhece como lei de Lambert-Baer. A lei de Lambert-Baer, que diz o seguinte, que a luz transmitida, ou o T, a transmitância, ela é igual a esse expoente E aqui, que é o coeficiente, tá? É um expoente de base E, elevado num expoente aqui, onde nós temos essas três variáveis aqui, onde o alfa é o coeficiente de absorção de luz pela minha solução, e isso é intrínseco a cada solução. Cada solução tem o seu coeficiente de absorção de luz, tá? Que é o comprimento de onda que aquela substância absorve luz. Tá? É proporcional também à concentração, como a gente pode ver aqui, e proporcional à distância óptica, como a gente pode ver nesse gráfico aqui. Então, a quantidade de luz transmitida, ou a transmitância, né, ela é proporcional a esses três elementos aqui, a essas três variáveis aqui. O expoente E é fixo. Tá? O expoente E desta função, ele é fixo. É um expoente, não, desculpa. A base, gente, falei agora bobagem aqui. A base é fixa, é uma constante, tá? É base E.
e o expoente é o que muda, tá? O expoente é o que varia. Essa equaçãozinha aqui é o que rege, tá? Essas duas leis aqui, tá? Que combinadas, então, dão o que a gente chama de lei, né, de Lambert-Beer. Quando eu rearranjo essa equação, eu levo essa intensidade aqui para cá, tá? Eu tenho, então, que a transmitância, que é a luz transmitida, é igual à luz incidente vezes essa base aqui nesse expoente. Tá? Como essa base é constante e o que varia aqui é o expoente, tá? Eu posso chegar à conclusão de que esse expoente aqui é o que corresponde à luz absorvida. Tá? Já que eu multiplico a minha intensidade de luz inicial por este número aqui, por esta variável toda aqui, e isso me dá a intensidade de luz transmitida, esse expoente aqui está sendo correspondente à quantidade de luz absorvida. Tá? Estão entendendo, gente? Tá muito complicado? Sejam sinceros comigo. Nem que fique na gravação depois. Estão entendendo ou tá complicado? Olha, prof, tá dando para entender melhor que a gente já tinha, como a gente falou, né? A gente já tinha visto. Em química de proteínas. Não sei. Tá, beleza. Entender melhor. Tá? Por que eu estou mostrando essa transformação aqui para vocês? Pelo seguinte, lembra que eu falei para vocês que o espectrofotômetro, ele mede luz transmitida. Ele não mede a quantidade que é absorvido, mas matematicamente eu consigo descobrir quanto de luz foi absorvida por esta relação aqui. Tá? A luz transmitida é igual à luz absorvida, aliás, desculpa, a luz inicial, a intensidade inicial, vezes o que foi absorvido, que é dado por essa base aqui, base E, e esse expoente aqui. Tá? Então, esse expoente corresponde justamente à luz absorvida, né, pelo meu composto. Então, muito bem. Tá? Esse expoente corresponde justamente ao que nós chamamos de absorbância, ou seja, a quantidade de luz que vai sendo gradualmente absorvida conforme eu aumento a concentração do meu composto ou aumento a distância óptica. Tá? E isto, então, é o que nós chamamos de lei de Lambert-Beer. Tá? Ou seja, simplificando essa equação aqui, tá? Se eu aplicar, como é que eu posso simplificar esse trem todo? Tá? Se eu aplicar o logaritmo natural nesta parte da minha equação aqui, nesse lado aqui, e nesse outro lado aqui, a base E e o logaritmo natural, eles se anulam. Tá? Então, eu consigo eliminar o logaritmo natural e a base E desse lado aqui. Ficando, então, o seguinte, logaritmo natural da intensidade de luz transmitida dividido pela intensidade total de luz é igual, agora, a só o expoente, menos alfa CL. Tá? Dando mais uma simplificadinha. Tá? Levo isso aqui lá para cima. E como é que eu faço para tirar esse sinal negativo aqui? Simplesmente, né, inverto a fração do meu outro lado da equação. Tá? Que o logaritmo natural aqui de algo negativo é justamente o inverso desse logaritmo. Então, eu inverto aqui a base. Fica a intensidade de luz total dividido pela intensidade de luz transmitida, igual a essa equaçãozinha aqui, alfa vezes C vezes L. Tá? Se eu transformar esse logaritmo natural aqui, tá, em log de base 10, tá, isso faz com que esse meu alfa aqui sofra uma pequena modificação de valor, tá? E ele passe a se chamar, então, tá? Esse ezinho aqui, essa letra grega aqui. Tá? E esse termo aqui da minha equação corresponde justamente à quantidade de luz absorvida, tá? Aonde o ezinho é o alfa dividido por 2,303, que é o que a gente chama de coeficiente de extinção molar da minha substância. Cada substância tem um coeficiente de extinção molar, tá? Que é próprio dela. Ou seja, o que isso significa em termos práticos?
o quanto de luz essa substância absorve num determinado comprimento de onda. Tá? E isso é dado por essa relação aqui. Tá? Como eu falei para vocês que aquele expoentezinho aqui era a absorbância, eu posso simplesmente substituir esse logaritmo aqui da intensidade total de luz incidente pela intensidade de luz que foi transmitido, simplesmente por um azinho, que é a minha absorbância. Tá? Porque esse logaritmo aqui da intensidade de luz total pela intensidade de luz transmitida é justamente a relação de absorbância, o quanto de luz foi absorvido. Isso é exatamente o quanto de luz foi absorvido, tá? Que é exatamente esse termo aqui, que é o coeficiente de extinção molar vezes a concentração vezes o caminho óptico. Tá? Se eu levar isso lá para cima, eu tenho, então, a famosa lei de Lambert-Behr, tá? Que é dado pela seguinte relação. A absorbância é proporcional ao coeficiente de extinção molar vezes a concentração da minha substância vezes o caminho óptico pelo qual essa luz vai percorrer. Tá? É isso que nos diz a lei de Lambert-Behr. Tá? E isso é a absorbância. Quando vocês falarem, uma substância tal tem uma absorbância de 0,104, tá? Essa absorbância é dependente do coeficiente de extinção molar da substância, da concentração dela e do caminho óptico que ela percorre. Tá? Então, aqui estão só as variáveis e as unidades de cada uma delas, que é importante a gente saber. Tá? O coeficiente de extinção molar é dado em litros, dividido por mol por centímetro. A concentração é em mol por litro ou molar. E a distância óptica normalmente é medida em centímetros. Tá? Muito bem. E se eu fizer o seguinte teste? E se eu mantiver a distância óptica constante? Ou seja, todos os meus tubos têm a mesma distância óptica. Qual é a única coisa desta equaçãozinha aqui que vai estar variando, então? Qual dessas três variáveis aqui, o coeficiente de extinção molar, a concentração ou a distância óptica, qual dessas três aqui vai estar variando se eu mantiver a distância óptica constante? A distância óptica não pode ser, né, gente? Porque ela é constante. Então só sobram duas. Vai ser a concentração? Por que vai ser a concentração, Bruna? Porque o coeficiente de extinção molar é fixo de cada substância, é próprio de cada substância, é dela, é da substância naquele comprimento de onda. Então, o que vai variar aqui é a concentração. Tá? E aí, gente, eu consigo estabelecer uma relação entre absorbância e concentração do meu composto. Tá? É somente nessa única condição que eu consigo fazer uma relação matemática entre absorbância e concentração. Qual é esta condição? A distância óptica ser constante. Tá? Se eu tiver um tubo aqui com um volume e outro tubo com outro volume diferente, ou um tubo com uma distância óptica de 0,5 e a outra de 1, não dá para fazer essa relação. Tá? Não dá para fazer a relação. Tá? A relação entre a absorbância e concentração do meu composto só é possível estabelecer quando eu tenho a distância óptica constante, fixa. Tá? Então, nesse caso, a absorbância fica dependendo somente da concentração. Por quê? Porque o coeficiente de extinção molar é próprio da substância, é específico dela e não muda porque é específico dela naquele comprimento de onda. Tá? A clorofila sempre vai absorver uma determinada quantidade de luz num determinado comprimento de onda. Isso é fixo, isso é próprio da substância. Tá? Neste caso, então, eu consigo estabelecer uma relação matemática entre concentração e absorbância. Ou seja, quanto maior a concentração da minha substância, maior vai ser a absorbância dela, nesta condição aqui de distância óptica fixa. Tá?
Muito bem. Pergunto para vocês, tá? Baseado nesta informação que eu dei para vocês agora, como é que eu posso aliar tudo isso que eu comentei agora numa técnica para medir a concentração de uma determinada substância? Vamos pensar quais foram os pontos importantes que a gente comentou na aula de hoje. Nós falamos sobre quantificar a atividade de uma enzima através do desaparecimento ou do consumo do substrato ou a formação de um produto. E o desaparecimento ou a formação de um produto pode ser aliado a uma reação de formação de um composto corado. E este composto vai ter uma cor, tá? Então, e essa cor, ela é determinada pelo espectro de absorção de luz dessa substância. Tá? Se essa substância for verde, ele está absorvendo luz nos outros comprimentos de onda e refletindo o verde. Bom, baseado nessa informação, eu preciso ter um equipamento, então, que simplesmente me quantifique o quanto de luz foi absorvida. Tá? Esse equipamento é o espectrofotômetro. Só que esse equipamento ele não mede quanto foi absorvido, ele mede o quanto foi transmitido. Então, eu preciso de uma relação matemática que me permita descobrir o quanto foi absorvido, que foi toda essa relação que eu fiz até agora, tá? Aonde nós chegamos à conclusão de que a absorbância ela é proporcional ao coeficiente de extinção molar, à concentração da substância e à distância óptica pela qual a luz percorre. Se eu fixar a distância óptica, tá? Esta relação aqui fica dependente somente da concentração. Por quê? Porque o coeficiente de extinção molar é fixo para aquela substância. Baseado em todas essas informações que eu dei para vocês, como é que a gente pode elaborar um método, tá, de quantificação de uma substância através da espectrofotometria? Ou seja, como é que eu posso pensar numa estratégia de, através da análise da intensidade de luz que essa substância absorve, descobrir o quanto eu tenho dentro de cada um dos tubos. Aqui eu sei, se vocês olharem para esses tubos aqui, vocês podem me afirmar com certeza que esse último tubo aqui está mais concentrado na minha substância do que o primeiro. Concordam? Agora, a pergunta é, o quanto este aqui tem da substância? Ele tem 23, 24, 32? E esse primeiro aqui quanto tem? 0,1, 0,2, 0,4, 10? Como é que eu posso quantificar isso, transformar isso num número? Alguém tem uma saída aí? Alguma sugestão? Não? Estão me escutando, gente? Não me deixe no vácuo assim que eu fico nervoso aqui. Mas ninguém sabe. Escutando, só não sabemos a resposta. Então, essa resposta é não, ninguém tem uma sugestão. Não, perfeito. Eu só fico nervoso quando eu fico no vácuo, assim. Não sei se vocês estão me escutando ou não. Mas então, olha só. Vamos pensar no seguinte. Vou dar um exemplo prático para vocês. Vocês foram lá no laboratório de análises clínicas, coletaram sangue. E aí, o técnico lá, né, pode ser um biomédico, pode ser, enfim, né, pegou essa amostra de sangue de vocês e colocou no aparelho. O aparelho mediu lá e tal, e aí saiu o laudo lá, que para cada ml de sangue de vocês têm ali, vamos pegar decilitro, que é mais fácil, 100 ml, né? Vocês têm 80 miligramas de glicose, tá? Deixa eu dar deixa eu voltar aqui rapidinho, lá para o início. Pegar o meu exame aqui, ó, tá? Esse aqui, tá? Vocês têm aqui, deixa eu ver como é que está a minha glicose aqui. Aqui, ó, 89, tá? Miligramas para cada decilitro de sangue. Então, em cada 100 ml de sangue, eu tenho 89 miligramas de glicose, tá? Como é que o laboratorista chegou a esse valor? Como é que ele chegou a esse número? Ele tem que ter uma maneira de se medir esse número.
Tá, tudo bem. O que o espectrofotômetro vai fazer? O espectrofotômetro, ele vai medir, aqui, ó, ele vai medir a intensidade de luz. Ele não vai medir a concentração da substância, ele vai medir a intensidade de luz. Ele vai fazer os cálculos todos e vai dizer, olha, a quantidade de luz transmitida foi X. Então, se eu sei quanto de luz eu incidi e diminuir da quantidade de luz que passou, eu tenho a quantidade de luz absorvida. Ele vai me dar a absorbância, tá? Ele vai me dar isto aqui, ó. Ele vai me dar esta absorbância aqui, que é um número, tá? É um número que vai variar aqui de 0, 0,1, 0,2, 0,3. Mas este número aqui não é a quantidade da minha substância de interesse, tá? Não é a quantidade da substância de interesse. Mas eu sei que existe uma relação entre a concentração dessa substância e a absorbância de luz que essa substância tem. Tá? Vamos fazer o seguinte raciocínio. Tá? Vamos lá. No nosso modelo teórico aqui, eu posso... Vamos pensar na seguinte situação. Eu tenho lá um tubo de ensaio com concentração da minha substância de 0,1. Tá? Isso me dá uma absorbância de aproximadamente aqui 0,1. Aí depois eu pego um outro tubo com 0,2. Vai me dar aqui aproximadamente 0,15. Depois 0,3 vai me dar 0,20 alguma coisa. 0,4 vai me dar 0,30 e assim por diante. Esse é o modelo teórico. Só que quando eu vou para o modelo prático, eu vejo que as minhas leituras aqui elas não são precisas, não são 100%. Tá? Mas eu consigo estabelecer, gente, uma relação entre a concentração que eu tinha no meu tubo e a absorbância. Tá? Isso não responde ainda à pergunta que eu fiz para vocês. Isso ainda não responde à pergunta. Mas eu consigo estabelecer esta relação aqui. Tá? Eu consigo estabelecer uma relação entre a concentração que eu tenho dentro de um tubo e a absorbância que tem naquele tubo. Mas eu ainda não consigo responder a pergunta de quanto tem da minha substância numa amostra qualquer. Numa amostra que eu não conheço, que eu desconheço o quanto tem lá dentro. Tá? Para eu descobrir isso, eu preciso fazer exatamente esta análise que vocês estão vendo aqui. Eu preciso ter tubos com concentrações conhecidas da minha substância, tá? E eu preciso medir a absorbância destes tubos. Esses tubos aqui, nós chamamos de tubos padrão. Ou uma coisa que vocês vão aprender, né, e vão ouvir falar muito na minha disciplina e na da Lisiane, que se chama curva padrão, ou curva de calibração. O que é isso? São tubos que eu preparo, que eu mesmo faço, e coloco dentro deles a concentração da minha substância de interesse. No caso, por exemplo, daquele exame que eu mostrei para vocês, a glicose. Tá? Eu coloco lá uma concentração X de glicose em cada um dos tubos. Coloco o meu reagente, que vai reagir e vai dar o meu composto corado, e meço a absorbância desse composto corado. Tá? Isso vai acontecer da mesma maneira para a nossa enzima. Nós vamos colocar o verde malaquita para reagir com fosfato e ele vai me dar uma intensidade de cor. E eu vou ter tubos que eu sei quanto de fosfato eu pipetei nesses tubos. Tá? Eu sei quanto tem de fosfato ali. Eu sei a concentração de fosfato ali dentro. E aí eu consigo estabelecer uma relação matemática entre a concentração que eu tenho e a absorbância, tá? Que eu vou observar ou que eu vou obter no meu equipamento. Tá? Isto se chama curva de concentração ou curva padrão ou curva de calibração. Tá? Vamos ver o seguinte. E uma vez estabelecido essa relação aqui, eu posso usar a equação da reta para calcular esta relação entre absorbância e concentração. Tá? Entenderam? Não sei se ficou claro isso. Vou ir para o meu Excel aqui. Tá? Deixa eu ir para o meu Excel. Tá?
Isso aqui são valores, gente, de uma curva de calibração, de uma curva padrão. Eu tenho aqui a concentração da minha substância, tá? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tubos que eu tenho, tá? Estão conseguindo enxergar ou querem que eu dê um pouquinho mais de zoom? Puder aumentar um pouquinho. Tá, tá. Aqui, ó. Aí, estão conseguindo? Uhum, agora tá melhor. Perfeito. Então, olha só, tenho 11 tubos aqui, tá? Aonde eu botei a minha substância de interesse. Vamos supor que eu estou medindo fosfato inorgânico. Então, eu botei lá no tubo 1, nada, 0 de fosfato. No tubo 2, 0,1 molar. No tubo 3, 0,2. Depois, 0,3, 0,4, até 1 molar. Tá? Aqui está mol por litro, então é molar. Tá? E aí eu medi, fiz 2 tubos de cada. Tá? Fiz o tubo 1 e o 1 linha, o 2 e o 2 linha, o 3 e o 3 linha, o 4 e o 4 linha. Tá? E medi a absorbância no tubo 1 e no tubo 1 linha. Tá? Vejam que a absorbância não deu igual porque a gente está falando de um método analítico. Nós não estamos falando de um método matemático preciso. Tá? Então, no tubo 1, que não tinha nada, deu 0,30 e 0,030, 0,040. No tubo 2, que tinha 0,1, deu uma absorbância aqui de 0,07, e aqui deu 0,079 no tubo 2. No 2 linha. No tubo 3, que tinha 0,2 molar, deu 0,141. E no tubo 2 linha, 0,143. E assim por diante. Tá? Então, aqui eu tenho agora várias absorbâncias destes tubos aqui. Tá? Destes tubos que eu conheço a concentração. Tá? Que eu sei a concentração. Dos tubos que vão fazer parte da nossa curva padrão ou curva de calibração. Tá? P aqui. Tá? Muito bem. Tá? Então, isso é a curva padrão ou curva de calibração. O que eu faço então? Vou fazer uma média. Tá? Vou fazer uma média desses 2 tubos aqui. Deixa eu clicar aqui. Botar aqui, alterar para B. E dou um Enter. Tá? E clico aqui. Tá? Aqui eu tenho a média, então. E agora eu vou construir um gráfico, então, fazendo esta relação aqui da concentração com a absorbância média desses 2 tubos. Tá? Então, vou selecionar aqui. E vou clicar aqui em inserir gráfico. Tá? Só que o gráfico que vocês vão ter que inserir, gente, é um gráfico de dispersão. Não é o de linha, tá? É um de dispersão. Porque aí ele mantém a proporcionalidade nos eixos X e Y padrão. Tá? O gráfico de linha, ele não mantém a proporcionalidade no eixo X. Tá? Ele só mantém a proporcionalidade no eixo Y. Então, tem que ser o de dispersão. Vou pegar um de linha aqui com bolinhas. Tá? E aqui está o meu gráfico da minha curva de calibração. Tá? O que isso mostra, gente? Isso mostra que conforme eu vou aumentando a concentração da minha substância, eu vou aumentando a absorbância dessa substância. Claro que tem um ponto aqui que ela começa a perder um pouco essa relação, mas já vou explicar esse ponto para vocês. Tá? Então, vamos voltar lá para o nosso slide. Como é que eu calculo essa relação matemática agora entre absorvância e concentração? Utilizando a equação da reta. Tá? Qual é a equaçãozinha da reta? Y igual a A vezes X mais B. Tá? Quem que é o meu Y? Meu Y é a absorbância. Tá? É o que está aqui, ó, que está sendo expresso nesse eixo aqui. Quem que é o meu X? O meu X é a concentração. Tá? Quem que é o meu A? O meu A é o slope. É justamente o que vai determinar esta relação entre a concentração e a absorbância. E o meu B aqui é aonde a minha reta vai cortar o eixo X, o eixo Y aqui. Tá?
Se, né, quando o x for 0, qual é o valor de y que eu encontro aqui? Na nossa tabelinha aqui, ó, vejam que quando eu não tenho nada de fosfato inorgânico, eu tenho uma absorçãozinha. Eu tenho uma pequena absorção aqui. Tá? Esse valor aqui, 0,0035, é justamente o meu B. Tá? E esta relação aqui, dada pela equação da reta com este gráfico aqui, é o que nós chamamos de curva padrão ou curva de calibração. Tá? Muito bem. Tá? Como é que eu faço esse cálculo, então? Voltando aqui para o Excel, tá? Essa é minha curva padrão. Tá? Ela estabelece, então, essa relação aqui. Tá? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como é que vocês são de Excel? Vocês sabem, manejam bem o Excel? Fazer gráfico? Até onde eu sei, ninguém sabe mexer. Sério, Eu gente? aprendi um No último pouco. relatório que eu fui fazer de química de proteínas, a gente justamente ficou confuso na parte do Excel, porque tinha que fazer o gráfico Sim. da curva. Da curva. Eu Tá, ia falar isso também, aprendi na marra no último relatório de química de proteína. Tá, perfeito, então, olha só. Eu vou mandar para vocês, então, se vocês quiserem, tem uns 2, 3 videozinhos de 5, 10 minutos cada um, explicando como é que vocês fazem o Excel, tá? Como é que vocês manejam a planilha de cálculo, constroem o gráfico, enfim. Não sei se vocês querem. Eu boto Sim, ali por no favor, Moodle prof. como... Tá, boto como material de apoio, tá? E se vocês tiverem dúvida, gente, vocês têm o monitor da disciplina. Incomodem o monitor. Enchem o saco dele, tá? Vão lá e dizem, ô Thales, olha só, não entendi. Marque um horário com ele, eu sei que pode estar corrido, mas eu encho o saco dele, tá? E de mim também, obviamente, tá? Mas eu vou mandar os videozinhos ali, tá? Como é que faz esses cálculos aqui, tá? Essas formulazinhas aqui, e como é que vocês fazem o gráfico, tá? Como é que vocês constroem o gráfico. É bem simplesinho, tá? É bem tranquilo, tá? Mando para vocês também, tá? O que eu quero chamar a atenção para vocês aqui? Notem o seguinte, gente, que primeiro que isso aqui não ficou uma reta perfeita, tá? E é normal não ser uma reta, porque nós não estamos falando aqui de um método extremamente analítico na quarta, quinta, sexta casa depois da vírgula. Ele é um método quantitativo, mas não é perfeito. Então, ele tem essas variações. Ó. Podem ver que a nossa reta ela dá uma oscilada. E o segundo ponto que eu quero chamar a atenção, vejam que a partir aqui da concentração aqui de 0,6, que é esse ponto aqui, ó, tá? Que está mostrado aqui, ó, parece que a relação não é mais tão linear assim. Tu vê que a reta começa a deitar, tá? Ela começa a perder essa relação. Ou seja, por mais que eu aumente a concentração aqui da minha substância, o aumento da absorbância não é proporcional, não se mantém. Tá? Por que isso está acontecendo? Isso é normal e é natural. Tá? Por quê? Por duas razões. Tá? Por mais que a gente aumente a concentração da minha substância, não necessariamente a absorbância tem que acompanhar esse aumento. Por quê? Por mais que exista essa relação linear, chega um momento em que a intensidade luminosa sofre um processo de saturação. Por mais que eu aumente a concentração, a intensidade luminosa não aumenta proporcionalmente. Ou seja, saturou a intensidade luminosa. Tá? E o segundo ponto é que essa saturação atrapalha a detecção do equipamento. O equipamento também chegou no seu limite. Tá? Ele não consegue mais diferenciar o que é 0,45, 0,49 e 0,52. Ele não consegue mais diferenciar, né, de forma precisa, né, esses aumentos de absorbância. Tá? Então, essas duas razões é que estão gerando essa inclinação mais deitada da nossa reta. Tá? É a saturação da intensidade luminosa, tá? E a sensibilidade do equipamento. O equipamento não tem mais capacidade para
mensurar isso. Tá? Então, o que a gente faz nesse caso? Tá? Neste caso, nós só vamos utilizar a nossa curva padrão até o limite de 0,6, que é aonde ela é linear, tá? Aonde ela tem essa linearidade. Tá? Acima de 0,6, aonde a nossa reta começou a deitar, nós não podemos mais estabelecer essa relação concentração-absorbância. Tá? Então, nós vamos nos ater somente a esta faixa de linearidade. Então, eu vou... Oi, fala, Bruna. Esse 0,6, ele é padrão ou só foi nesse caso? Não, foi nesse caso só. Tá? Deixa eu te mostrar aqui por que foi só nesse caso. Isso aqui é um exemplo. Tá? Se fosse no caso da glicose, lembra que eu mostrei o meu exame da glicose? Lembra que ela está em 89? 89, alguma coisa? Então, são outros valores aqui de concentração. Tá? Seriam outros valores. Isso depende do quê? Depende da substância que tu está medindo. Depende da concentração que tu colocou em cada tubo. Tá? Então, para cada substância, tu vai ter uma curva padrão com uma concentração específica. Tá? Com uma concentração específica. No nosso caso, nós vamos trabalhar com fosfato inorgânico. A concentração de fosfato inorgânico, ela é da ordem de micromolar. Tá? Ela é 1.000 vezes, 1 milhão de vezes menos do que essa que eu coloquei aqui. Essa aqui é apenas um exemplo. Tá? Mas acontece esse mesmo fenômeno aqui de saturação. Tá? Acontece exatamente o mesmo fenômeno, tá? No fosfato inorgânico, só que numa ordem de grandeza aqui diferente. Tá? Numa ordem de grandeza diferente. Tá? Então, eu simplesmente desconsidero isso aqui. Tá? E deixo agora a minha curva padrão somente com a faixa linear. Eu deletei aquela faixa que não é linear. E eu não posso usar ela, gente. Eu não posso usar para minha curva padrão, tá? A faixa que não é linear. Porque a relação matemática está errada. Tá? Não tem proporcionalidade entre a concentração e a absorvância. Tá? Então, eu não posso usar. Eu tenho que usar somente a faixa linear. Tá? Somente a faixa linear. Muito bem. Deixa eu só fazer o seguinte. Eu vou deletar esse gráfico rapidinho e vou refazer ele, só para fazer ele num layout diferente aqui. Vou de novo aqui inserir gráfico de dispersão, só que agora eu só vou pegar as bolinhas, não vou pegar a linha, tá? Ah, claro, eu não selecionei os dados, ó, viu? Vamos selecionar aqui, inserir gráfico de dispersão só com as bolinhas. Agora sim. Professor? Oi? É por essa questão também que em algumas determinadas substâncias a gente trabalha com uma diluição bem pequena para poder ficar com a concentração de um valor tal para poder dar uma absorvância limite, né? Exatamente. Exatamente. Ah, isso vale, Vitor. Agora, boa tua pergunta porque me fez eu lembrar de uma outra coisa que eu tinha esquecido de comentar. Isso vale tanto para a parte superior aqui da minha reta, quanto para a parte inferior. Ah, vocês já viram nos exames que vocês fazem que existe uma coisa chamada não detectável? Vocês já viram esse termo escrito nos exames? Não detectável. O que é o não detectável? Não quer dizer que não exista, mas caiu abaixo do limite aqui da minha curva. Tá? Caiu abaixo do limite aqui. Eu quero, por exemplo, a curva padrão de PI que nós vamos fazer é da ordem de micromolar. Se eu tentar medir ela na ordem de nanomolar, o meu método não vai conseguir pegar. Tá? Porque ele tem uma acessibilidade também para a parte inferior aqui. Tá? Para a parte inferior. Tanto para a parte inferior quanto para a parte superior. Tá? Sempre vocês vão trabalhar na faixa de linearidade. A importância de se analisar esse tipo de curva de calibração e ter essa ideia, né, de linearidade, de faixa de linearidade, é extremamente importante. Tá? Então, a nossa próxima aula prática, nossa próxima simulação prática, vai ser justamente a elaboração de uma curva de calibração.
Tá? Nós vamos fazer uma curva de calibração de fosfato inorgânico. Vocês vão calcular ela e isto vai ser a curva de calibração que nós vamos utilizar até o final do semestre. Alguns elementos importantes que vocês têm que colocar nesse gráfico. Vocês terão que adicionar o título dos eixos. E além do título dos eixos, vocês também terão que colocar a equação da reta. Os pontos aqui da minha reta, tá? Sobre os pontos da minha reta, clicam com o botão direito, tá? E vocês vão adicionar linha de tendência. Aqui, ó. Tá? Cliquem aqui e ele vai adicionar essa linha de tendência. Essa linha de tendência é a linha média desta minha reta. Tá? Automaticamente, quando vocês adicionarem essa linha de tendência, vai abrir esta janelinha aqui no Excel de vocês. E aí vocês vão clicar neste ponto aqui, ó, exibir equação no gráfico. E aí vai aparecer a equação da reta aqui, ó. Tá? Vou puxar ela aqui para cima. Tá? Essa equação da reta é exatamente a equação que nós precisamos para fazer a relação matemática entre absorbância e concentração do meu substrato. Fala, para garantir isso tudo, tu vai colocar no vídeo de novo, né? Exato. Vou colocar para vocês. Não, é porque senão eu não vou lembrar até lá. Tá, mas esse vídeo aqui vai para vocês. Isso aqui está sendo gravado. Tá tudo gravado. Ah, é verdade. Tá, melhor, perfeito. Tá tudo gravado, tá? Vai ficar gravadinho lá. Mas eu mando um pedacinho só dessa partezinha, tá? Aí eu mando só para ficar mais fácil de vocês consultarem, tá? E aí... aproveitando, só uma pergunta, como é que eu faço para selecionar os dados para ser um CX e o outro CY? Porque eu tentei inserir aqui o gráfico no meu Excel, mas eu só consigo inserir um deles, no caso. Ah, tá. Tu faz assim, ó. Tu vai... A primeira coluna que tu selecionar sempre vai ser o teu X. Tá? E a segunda coluna vai ser o teu Y. Tá? Sim, aí mas daí eu seleciono e eu clico no que para manter selecionado? No Shift. Ah, tá. Perfeito. Tá? No Shift. Tu pode arrastar aqui. Como aqui as colunas estão separadas, tem duas colunas no meio aqui, eu tenho que clicar no Ctrl daí. Eu seleciono aqui, clico no Ctrl e seleciono aqui. Tá? Se elas estiverem uma do lado da outra, tu só seleciona assim. Tá? E aí tu pode escolher. A primeira sempre vai ser o teu X e a segunda sempre o teu Y. Tá? Muito bem, gente. Então, aqui agora eu tenho minha equação da reta. Eu tenho aqui que o meu Y, que é a absorbância, que está aqui, ela é igual a 0,7482 vezes o X mais 0,0041. Tá? Então, eu tenho o B, tenho o A, tenho o X e tenho o Y. Tá? O que nós fizemos nesta aula aqui? Nós entendemos os princípios da espectrofotometria e os princípios da curva padrão. Que princípio é este da curva padrão? A relação entre concentração de uma substância e a absorbância que esta substância tem. Tá? É isso que é o que nós discutimos até agora. Tá? A aula que vem, nós vamos discutir como que a gente usa essas informações da curva padrão para descobrir o quanto tem de uma determinada substância em uma amostra que eu não sei. Eu não conheço o quanto tem. Tá? Já pensando nas nossas amostras com as enzimas. Tá? Já pensando lá nas amostras quando eu for determinar a atividade de uma enzima. Eu vou ter lá um produto formado que vai reagir com um reagente de cor e vai me dar só absorbância. A única informação que eu tenho é a absorbância. Eu não tenho outra informação. Tá? Então, eu vou precisar da curva padrão para estabelecer esta relação aqui entre a concentração da minha substância de interesse e a absorbância dessa substância de interesse. E aí, eu utilizar essa relação para descobrir no meu tubo teste, na minha amostra lá, o quanto eu tenho da minha substância.
Não sei se ficou clara essa explicação para vocês. Sim, professor. É porque Tá. quando você fala assim, vem na cabeça que uma enzima, um aminoácido, sempre vai ter a mesma curva padrão para a gente se basear em uma amostra que a gente não sabe quanto tem de concentração, né? Isso, tu vai fazer uma curva padrão daquela substância de interesse, no caso do aminoácido, tá? Para depois, numa amostra, tu conseguir determinar o quanto tinha daquele aminoácido naquela amostra. Tá? Deixa eu só voltar aqui para a apresentação aqui e voltar lá no exame aqui, ó. Tá? Então, o laboratório me disse que tem 89, né, miligramas para cada decilitro de sangue de glicose. Eu tenho 89 miligramas de glicose em cada 100 ml de sangue. Tá? Então, mas como é que o laboratório descobriu isso? Ele tinha só a minha amostra de sangue lá. Ele reagiu esse sangue com uma substância que fez com que a glicose ficasse corada. Então, quanto mais glicose, mais cor eu tenho. Tá, ok. Pegou esse tubinho corado e colocou no espectrofotômetro. Joia. E obteve lá uma absorbância. Tá, mas e aí? Essa absorbância não diz que tem 89 lá. Deu só 0,240 de absorbância. Tá? Mas não diz que tem 89. Como é que o laboratorista descobriu isso? Tá? Como é que ele descobriu? Ele teve que fazer uma curva padrão de glicose, tá? Colocando concentrações conhecidas de glicose nos tubos e lendo essas amostras junto com a amostra teste. E aí ele determinou essa relação aqui, que nós acabamos de determinar, tá? Aqui, tá? Ou essa aqui, melhor dizendo. Tá? Aí ele determinou essa relação aqui, tá? Calculou a equação da reta, e aí, com a equação da reta, ele conseguiu descobrir quanto tinha na nossa amostra, ou na minha amostra de sangue. Tá? Não sei se ficou mais claro agora. Sim, sim. No caso, Tá? é com a equação da reta que a gente vai quantificar, né? Só que eu ainda não sei Exatamente. quanto quantificar, mas é pela equação da reta. Vai depender da equação da reta. Vai depender, né, desta informação que vocês vão calcular aqui no Excel. Tá?